Quero convidar os irmãos a nos acompanharem na leitura que faremos no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. Assim nos diz a palavra de Deus: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo o que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Que Deus, na sua misericórdia, nos abençoe através da meditação que logo mais faremos na sua palavra. Amém. Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar ao mundo
Quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor. E tudo que ele ensinou, a todos irão falar, e assim será para sempre, até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade, a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade, a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. E sermos hoje heróis da fé, fortes soldados do Senhor. Foi com muita alegria que recebi o convite para participar deste momento tão significativo na história desta igreja. Por isso quero agradecer ao conselho, na pessoa do reverendo Sandoval, pelo convite e a oportunidade que nos dá de estar com os irmãos nesta noite. Estar aqui é sempre uma experiência boa, porque olhar para este templo, para esse ambiente, me traz muitas lembranças, muitas memórias. Algumas muito boas, muito felizes, outras nem tanto, mas que fazem parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento. Mas diante de lembranças alegres e tristes, o sentimento que sobressai ao coração é o de gratidão. Porque em tudo que Deus faz há um propósito bom. Em tudo que Deus permite alcançar a vida dos seus filhos, há algo que glorifica o nome do Senhor e há algo que contribui para o nosso bem. E assim nós queremos meditar com os irmãos, com base no texto que há pouco lemos, exatamente a respeito da gratidão e do risco que todos nós corremos de, em circunstâncias em que deveríamos ser gratos, na verdade manifestarmos ingratidão. Ao olharmos para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor, vamos ser obrigados a constatar o fato de que todos recebemos bênçãos. Alguns prosperam mais do ponto de vista humano, outros menos, mas a verdade é que todos recebemos. E seja muito, seja pouco, tudo que recebemos vem da mão do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso de número 7, ele pergunta aos crentes de Corinto o seguinte: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido?
Tudo que temos e somos é fruto da graça de Deus. Tiago, no primeiro capítulo da sua epístola, no verso 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Paulo ainda descreve Deus em Efésios 3, 20, como aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus não só faz muito, Deus não só fez tudo o que temos e somos, mas segundo o apóstolo Paulo diz, Ele faz até aquilo que não poderíamos imaginar poder ser experimentado por nós em algum momento da nossa vida. Pois bem, diante de tudo isso, o mínimo que nós podemos fazer é nos mostrar agradecidos a Deus. É reconhecermos estes grandes feitos de Deus na nossa vida. E então mostrarmos esta gratidão. E nesta noite queremos exatamente considerar sobre como, de forma especial, podemos mostrar gratidão a Deus, já que é exatamente para isso que nós estamos reunidos hoje, para agradecer a Deus. Segundo o texto que lemos, a primeira coisa que nós podemos destacar sobre a gratidão é que os 6 primeiros versículos deste capítulo 8 de Deuteronômio lembram o povo e exortam o povo a lembrar-se de todos os benefícios que Deus lhes concedeu e então serem obedientes. Um detalhe que eu julgo interessante nestes 6 primeiros versículos é que nós temos a descrição resumida daquilo que Deus fez por aquele povo nos versículos 2 a 5. Nos versículos 2 a 5, o povo é chamado a lembrar de todo o caminho pelo qual Deus os conduziu pelo deserto ao longo de 40 anos, lembrar que Deus os humilhou, Deus os pôs à prova, mas tinha um bom motivo nisto. Lembrar que Deus os deixou passar fome, mas ao mesmo tempo sustentou com o maná que eles não conheciam, seus pais não conheciam, nunca ninguém tinha visto ou recebido notícia de um alimento que viesse da forma como o maná veio. A sua veste não envelheceu, seus pés não incharam, enfim, eles não precisaram de roupas novas, calçados novos, enquanto eles estavam caminhando pelo deserto, e que Deus os disciplinou, os corrigiu por amor, mas há uma moldura que circunda esta pintura do que Deus fez, e a moldura está nos versos 1 e 6. Que dizem basicamente a mesma coisa. O verso 1 diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. O verso 6 diz: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos e o temeres. Ora, o que é que isso significa? Significa que no momento em que Deus mostra a eles, ou no momento em que Deus os chama a lembrar das bênçãos que receberam, Deus coloca como moldura disto o modo de agradecer, sendo obediente. Não há outra forma ou melhor forma de mostrar-nos gratos a um soberano, a um Senhor, que não sendo obedientes, agradando, fazendo aquilo que honra o seu nome. Não são poucas as vezes em que nós vemos pessoas dizendo: agradeço a Deus todos os dias, por isso, por aquilo outro.
Ou vemos nas redes sociais as pessoas dizendo, escrevendo, publicando: eu agradeço a Deus todos os dias. E todas as vezes que eu ouço esse "eu agradeço a Deus todos os dias", eu me pergunto: como? Publicando no Facebook que você é grato a Deus? Dizendo para as pessoas que você é grato a Deus? E a gratidão para aí? Quando Deus firma uma aliança com Davi, quando Davi quer construir o templo, e Deus disse: você não vai construir casa para mim, eu é que vou construir casa para você. Davi faz uma oração de louvor a Deus, de gratidão. Ou seja, Davi agradece a Deus com palavras, diante de todo o povo. Mas ele vai além disso, ele age. Ele mostra gratidão a Deus comprando o campo para construir o templo. Ele mostra gratidão a Deus dando do seu tesouro para a construção do templo, conclamando o povo a construir o templo, mandando fazer a planta do templo, ou seja, deixando tudo pronto para que Salomão assumisse o trono e simplesmente coordenasse a execução de tudo que Davi tinha deixado pronto já. Porque gratidão se mostra indo além de palavras. Deus nos deu a sua lei. Deus havia dado lei ao seu povo, esperava que esta lei fosse seguida, e isso ainda persiste conosco hoje. E no Salmo 119, verso 4, o salmista diz que Deus nos deu a sua lei para que a cumpríssemos à risca. Quando Deus chama Josué, ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aliás, foi nesse texto que eu preguei a primeira vez aqui. Lembro do sermão até hoje e me penitencio e agradeço a Deus todos os dias pelas pessoas terem suportado aquilo que eu disse naquele dia. Mas enfim, a este mesmo Josué, versículos antes, Deus diz: não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Não saia deste prumo, não saia deste caminho que eu estabeleci. É assim que nós nos mostramos gratos a Deus, indo além do obrigado, Senhor, indo além de um culto de ação de graças. Tudo isso faz parte da nossa manifestação de gratidão, mas se ela for restrita apenas e tão somente a isto, não é gratidão ainda. Gratidão se manifesta com obediência. Estamos então realmente gratos pela existência desta igreja? Estamos realmente gratos pelo que Deus tem feito através dela? Estamos gratos pela nossa vida? Então sejamos obedientes àquilo que Deus tem nos revelado através da sua palavra. Mas na sequência nós temos nos versos 7 até o verso 10... Deus prometendo ao povo agora uma grande bênção. Se no início Deus mandou o povo olhar para trás e ver tudo que Deus já tinha feito, agora Deus diz para o povo o que Ele tem para fazer. Deus apresenta, Deus coloca diante do povo a possibilidade de grande prosperidade. O verso 7 diz: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Algo profundamente significativo para quem estava 40 anos no deserto, tendo que esperar a água sair de rocha. Verso 8, terra de trigo e cevada, vides, figueiras, romeiras, terra de oliveira, de azeite, de mel, terra em que comerás o pão sem escassez. Vocês não vão precisar levantar de manhã e ir lá juntar o maná todo dia.
Comer apenas o maná do qual, aliás, vocês reclamaram em algum tempo no deserto. Vocês vão ter em abundância. E aí ele diz, e nada te faltará nela. E Deus diz, eu vou dar algo mais para vocês, eu vou dar riquezas. Porque essa é uma terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre. Comerás, te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. O que Deus havia feito pelo povo até aqui já era muito, perto daquilo que o povo merecia, perto das ações do povo. Era uma manifestação absoluta de misericórdia, de graça da parte de Deus. Mas agora Deus está chamando o povo e está dizendo, eu tenho mais para fazer. Há mais bênçãos. Ao ler esta promessa de Deus, nós podemos lembrar de Efésios 2:20, 3:20. Deus é aquele que é poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aquele povo que nasceu no deserto, comeu maná a vida inteira, viu água saindo de rocha o tempo todo, que não conhecia nada diferente disso, exceção feita a Josué e Calebe, agora iria experimentar algo que nunca conheceu: fartura. A prosperidade é muito desejada pela grande maioria dos homens. E a verdade é que ela pode ser muito boa, mas ela tem os seus perigos. Perigos que Deus ainda vai exortar o povo sobre eles. É preciso, portanto, que estejamos atentos. Primeiro, para não desejarmos demais a prosperidade. Paulo manda escrever àqueles que querem ficar ricos, dizendo o seguinte: escreva aos que querem ficar ricos o seguinte: aqueles que querem enriquecer se colocam em muitas ciladas, em muitas tentações, em muitos perigos. Se tiverem isso como objetivo primordial de suas vidas, poderão cair na tentação da desonestidade para alcançar os seus objetivos. Mas além de estarmos atentos para não desejarmos mais do que convém a prosperidade, o sucesso, é preciso também termos o cuidado para, se alcançarmos a prosperidade, não nos deixarmos destruir por ela. Não deixarmos que o nosso coração se ensoberbeça e nós então comecemos a nos julgar autossuficientes e não mais necessitados de Deus. Um perigo que Agur, quando escreve o seu provérbio, no capítulo 30 de Provérbios, deixa claro: Senhor, não me dê a riqueza, para que eu não venha a me esquecer de Ti. Isso não quer dizer que ele tinha certeza que ia esquecer, mas isso quer dizer que ele tinha certeza que podia esquecer. E se aquilo fosse fazer dele esquecer de Deus, se aquilo fosse afastá-lo de Deus, ele diz: então não me dê. Não me dê nada que possa me desviar dos teus caminhos. Mas é preciso ter em mente, além de tudo isto, que a maior de todas as prosperidades Deus já nos deu: o perdão dos nossos pecados, a vida eterna. Canaã era um símbolo muito embaçado da grande bênção que Deus tem para o seu povo, a Canaã celestial. O lugar onde a lágrima do olho está totalmente enxuta. O lugar onde não há mais morte, não há mais dor, não há mais separação. O lugar onde estaremos e não vamos mais falar de termos memórias alegres e memórias tristes. De não vamos mais falar de experiências agradáveis e desagradáveis. Mas vamos falar de plenitude, de gozo e alegria na presença do Senhor. Não há maior bênção, não há maior sucesso, não há maior prosperidade do que ansiar por aquele dia, por sabermos que este será para nós dia de alegria.
de grande gozo. Mas a sequência do texto, dos versos 11 a 20, nós temos agora o povo sendo advertido. Deus chama o povo e exorta a lembrar tudo o que ele já havia feito, e então se mostrar grato com obediência. Deus então diz ao povo: eu tenho muito mais para vocês, coisas que vocês não podem imaginar, nessa terra ainda, e muito mais na vida vindoura. Mas agora, o povo é advertido contra o perigo de se esquecer de Deus. O perigo de se segurar tanto nesta bênção, nestas conquistas, e não lembrar que elas são fruto da graça de Deus. No verso de número 11, ele diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. O que significa esquecer de Deus? Não é lembrar dele de vez em quando. Não é dizer: existe um Deus. Não é ir à igreja apenas e dizendo: eu estou lembrando que existe Deus, porque todo domingo eu vou lá. Eu dou oferta, eu dizimo, eu lembro da Bíblia no domingo, oro antes das refeições, eu lembro de Deus. Mas o texto nos diz que esquecer de Deus não é esquecer que Ele existe. Esquecer de Deus é não guardar os seus mandamentos. Esquecer de Deus é não ter prazer em conhecer da sua palavra, é não ter prazer de ouvir da sua lei, é não desejar ardentemente moldar a vida segundo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Na verdade, o que ele está dizendo: não se esqueça de Deus, não deixe de ser grato nos moldes em que nós já colocamos que se manifesta a gratidão a Deus. A prosperidade ou a busca dela pode e muitas vezes leva o homem a se esquecer de Deus. O verso 12, ele diz: para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicarem teus gados, teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo o que tens, se eleve o teu coração. Seu nariz entende. E empine até a ponto de você dizer o seguinte: eu sou o povo de Deus. E como o povo de Deus eu sou abençoado. Como o povo de Deus eu sou cabeça e não cauda. Como o povo de Deus, tudo que eu ponho a mão prospera. Mas esquece de Deus. Vejam, como eu disse, esquecer de Deus não é apenas não usar o nome de Deus. Nós podemos dizer, quando alguém elogia um feito nosso, nós podemos dizer: foi graças a Deus, sem que isso signifique nada além de fui eu que fiz, ou que Deus só fez porque eu estava aqui, porque tinha um instrumento bom para ele usar. Havia alguém aqui capaz o suficiente para ele usar e fazer a obra. Então, na verdade, Deus é que deve ser agradecido por ter alguém como eu lhe servindo. E é claro, eu não estou aqui imaginando que as pessoas vão dizer isso. Mas as ações mostram exatamente este sentimento. Há muita humildade carregada de orgulho. Quantos não se orgulham da sua humildade? Não tem na humildade a sua principal característica. A prosperidade pode fazer com que o homem se ache autossuficiente e lembre de Deus apenas nas crises. Aliás, foi isso que aconteceu com o povo. Porque quando você vê o livro de Juízes, o livro de Juízes é um livro assim, o gráfico de Juízes é assim. Porque você tem o povo andando no caminho do Senhor, aí o texto diz assim: e então morreu Josué.
E aí o povo vai esquecendo de Deus, e a idolatria toma conta. E então o povo é oprimido. O Deus levanta povos inimigos que vêm contra o povo. Há miséria, há sofrimento, como nos dias de Gideão, onde a pobreza era intensa. E então Deus levanta um juiz, porque o povo cai, o povo planta. Senhor, até quando? Senhor, estamos sofrendo. Senhor, tem misericórdia. Senhor, é o teu povo. E então Deus levanta um juiz que trata com o povo, que traz o resgate, vitória sobre o inimigo, e o povo lá se torna fielzão a Deus. E aí o texto diz: e então morreu o juiz. E o povo se esquece de Deus de todo. Cada uma das vezes em que o povo estava aqui, ele se esqueceu de Deus e lembrou quando veio parar. Não é assim que se vive em gratidão, cara. Não é indo na reunião de oração apenas quando a coisa é de santa. Não é lembrando de clamar a Deus apenas quando as coisas não vão bem. Numa das igrejas que eu pastoreei, na reunião de oração, todas as vezes que uma determinada pessoa estava presente, eu sabia que no final ela tinha um pedido de oração para fazer, porque só ia quando tinha um pedido para fazer. Não se reúne para agradecer a Deus, para louvar. Reunião de oração não é para louvar a Deus, não é para exaltar ao Senhor, não é para agradecer a Deus, é para pedir. Então, se eu não tenho o que pedir, eu vou fazer o que eu faço. Lembrar de Deus é não deixar que o coração se eleve, é não imaginar que você é capaz de tudo, que você é autossuficiente. Deus espera dos seus filhos gratidão. No verso 10 ele diz assim: comerás, te fartarás, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. No verso 18 ele diz: antes, ao contrário de se esquecer de Deus, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Isso porque havia um risco, conforme descrito no verso 17: não digas, pois, no teu coração: a minha força, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. E vejam, quando ele diz ao contrário, você vai se lembrar, ele não diz, você vai se lembrar que você não tem força nenhuma e que não foi sua força que fez isso. Não, ele vai dizer, você vai se lembrar que quem te deu força foi Deus. Foi o teu braço, foi a sua força que conquistou essa terra. Mas quem te deu essa força? Quem pelejou por você? Quem te revestiu de condições para isso? Deus. Não se pode esperar que você diga: nunca na história desse país, nunca na história dessa igreja, nunca na história dessa sociedade interna, nunca na história da escola dominical se fez tanto quanto no meu. Porque não sou eu. Nós somos apenas e tão somente instrumentos e devemos ser gratos a Deus por ter nos escolhido para ser estes instrumentos, porque Ele podia ter escolhido qualquer outro. Ele poderia ter escolhido qualquer outro que não Abraão, qualquer outro que não a nação de Israel. Ele poderia ter escolhido qualquer outro que não nós. Mas por sua graça, Ele escolheu a cada um de nós. A ingratidão provoca a ira de Deus. Versos 19 e 20, ele diz: se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, e perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Vejam quantas vezes obedecer, guardar, cumprir a lei do Senhor aparece no texto. Infelizmente, nós sabemos que aquele povo, tempos mais tarde, se mostrou ingrato. Textos como Deuteronômio 31, 14 a 23, que adverte o povo sobre o risco de se apostatar. 32, verso 6, 18,
quando unidos a Neemias 9, 20 a 27, quando Neemias ora pedindo perdão, confessando o pecado de todo o povo diante de Deus, mostra que houve um tempo em que o povo se esqueceu de Deus. E mais uma vez quero lembrar, esqueceu não sabendo que ele existia. Nos dias de Oséias, nos dias de Isaías, o povo servia a Baal, seguia outros deuses, mas todo sábado estava no tabernáculo oferecendo sacrifício. É verdade que era sacrifício de pão colorido, era sacrifício de animal aleijado, mas ele ia lá e oferecia o sacrifício. Ele não esqueceu do Senhor, mas não cumpria o mandamento do Senhor. Nós podemos concluir dizendo que essa advertência feita ao povo, e que conhecendo a história sabemos que infelizmente o povo desobedeceu, não está escrita para nós agora dizermos o povinho difícil. Costumo dizer que a Bíblia não é um livro de fofoca. Não é um livro que registra o que os outros fizeram de errado para agora a gente ficar comentando. A Bíblia é um livro que escreve falhas, registra falhas para dizer o seguinte: você é igual a ele. E você vai incorrer nos mesmos erros se não atentar para as advertências que eles não atentaram. Portanto, hoje nós corremos o risco de, ao invés de nos mostrarmos gratos a Deus pelo que Ele tem feito aqui ao longo destes anos, nos esquecermos que foi Ele que fez. E na sequência dos anos nos esquecermos que só Ele pode fazer. E para que isso não aconteça, é preciso nos colocarmos diante de Deus em clamor, em súplica por sua misericórdia, reconhecendo que nós somos fracos, indignos, incapazes e que vamos cair, a menos que Ele nos sustente. E que o nosso coração vai se engrandecer, a menos que Ele nos quebrante e nos humilhe. Que nós vamos esquecer de andar no seu caminho, a menos que Ele nos discipline, nos corrija, trate conosco e nos mantenha no caminho. Meu querido, você reconhece que tudo que tem, tudo que é fruto da graça de Deus. Você tem mostrado, não aos outros, mas a você, que é de fato grato. Quando você olha para dentro do seu coração, você vê uma disposição real em obedecer ao Senhor, em conhecer melhor o Senhor e andar no caminho dele, porque você sabe que sua vida não faz sentido sem isso, e você reconhece que precisa ser grato com tudo que Deus fez por você, especialmente pelo fato de Ele ter entregue seu Filho por você. É preciso que cada um de nós tenha plena e absoluta consciência de que a nossa força não é nada, nossa capacidade não é nada, Deus é. Deus não morreu ou não mandou seu Filho para morrer em nosso lugar porque éramos bons. Hoje pela manhã na escola dominical eu ainda estava colocando para os alunos o seguinte: Paulo, quando ele diz que Deus nos amou, que Cristo morreu por nós, Ele o fez quando nós éramos seus inimigos. E isso é altamente significativo. Por quê? Porque nos nossos relacionamentos nós temos amigos muito íntimos, nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos conhecidos e nós temos desconhecidos. E nenhum deles são os nossos inimigos. Os inimigos nos conhecem. Às vezes até pareciam ser amigos, mas
eles mostram a sua inimizade. Paulo não disse que nós não éramos simplesmente amigos, mas colegas de Deus, conhecidos de Deus, próximos de Deus. Ele diz que não apenas nós não éramos íntimos, mas estávamos num estado de neutralidade. Ele diz, não, a nossa vida era oposta a tudo que Deus é. E Deus te amou assim, vivendo em rebeldia e oposição contra Ele, e transformou sua vida. Aquilo que Ele fez não pode ser imaginado. E graças a Deus nunca vamos saber o quanto custou, o valor, o sofrimento da ira de Deus sobre Cristo Jesus. O que nós podemos fazer para mostrar gratidão? O mínimo, ser obediente. E para ser obediente, precisa saber o que você tem que obedecer. Dizer que quer ser grato e obediente, nunca estudar a Bíblia. É como dizer que quer emagrecer e continuar comendo. É preciso conhecer, andarmos segundo Ele, reconhecermos que tudo que Deus faz é Ele quem faz. E a nós cabe apenas mostrar gratidão, sendo filhos obedientes. Que Deus nos sua misericórdia.